Obrigado, boa tarde a todos. Aqui está nos assistindo também. Meu nome é Reinaldo Feitosa, eu tenho 30 anos de contabilidade, né? Tenho o prazer de conhecer a família Toneguchi aqui, trabalhar junto com eles, fazer algumas lives, alguns eventos, e hoje nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho, né, desse momento que o Brasil está vivendo, que é uma grande mudança, né, onde a reforma tributária ela vai ser um divisor de águas para muitas empresas, para as empresas de tecnologia, para empresas de contabilidade. E a gente começa com uma provocação que é o fim da zona de conforto, porque normalmente o empresário brasileiro ele costuma deixar tudo para a última hora, né? E o RP e a contabilidade acaba sendo ali os pilares para ele para resolver qualquer problema. Até hoje foi assim. Só que com a reforma tributária ela traz um fator novo, que é a preditividade, que é onde tanto o RP quanto o contador eles vão ter que trabalhar prevendo muitos comportamentos que vão acontecer. O Ângelo ele estava aqui, ele comentou um pouco sobre isso, como vai ser o efeito, como essa máquina vai trabalhar, como vai ser os efeitos. E quando a gente olha um trabalho que foi feito pela Receita Federal agora no dia 7 de julho, ele lançou praticamente que é o anuário dele de fiscalização. Não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas ele faz praticamente ali um diagnóstico do que aconteceu nas fiscalizações. E o que ele identifica? Que 8.400 empresas representam 56% de toda a arrecadação do Brasil. Então essas empresas, elas... Curva A. Essas empresas, eles têm uma auditoria assistida já mensalmente. Então, praticamente, o que o Ângelo estava falando, ele já acontece hoje. Hoje nós temos clientes dentro da nossa carteira, da SLT, onde ela é assistida pela Receita Federal, onde nós temos que mostrar todos os nossos demonstrativos antes de fazer a transmissão das obrigações acessórias. Por quê? O que eles fazem? Eles nos dizem, olha, tem um crédito que foi glosado por causa de uma operação atípica de um fornecedor. Então a própria Receita ela já tem tudo mapeado, tanto o crédito quanto o débito. Então quando a gente vai entregar a obrigação acessória, ela já é 100% assistida. É muito semelhante com a declaração da pessoa física hoje, a pré-preenchida. Então ela já está pronta. Então esse é um indicador que vem. O segundo indicador que tem dentro desse relatório é que de 100% das empresas que foram notificadas que tinham alguma divergência na declaração do imposto de imposto de renda, 60% corrigiram, Júnior, o que estava ali já previsto de nota fiscal eletrônica, SAT, tudo isso, e 40% foram auditadas por não conseguir acompanhar. E isso é muito drástico, a gente vendo que a reforma tributária vai estar dentro da tua loja, vai estar dentro do seu RP, no momento do checkout, vai evidenciar tanto acertos quanto erro, que tem um indicador que a própria Fenacom ela lançou, que no momento de 2015 a 2022, cerca de 15% das empresas não conseguiram se digitalizar. A gente está no momento de AI, a gente está no momento de processamento de dados acelerado, e você encontra uma quantidade de empresas que não conseguiram dar o próximo passo, elas vieram a praticamente se extinguir. Então, quando a gente analisa esses dados, a gente vê que a inércia ela é o único caminho para o colapso, onde muita empresa que ela não se mover, ela vai deixar de existir. Até hoje era mais fácil. Eu tenho algum problema, eu ligo para o RP, para o Mário, para o Júnior, ligo para o Michael, alguém vai resolver meu problema. O problema é que agora o que acontece é, se existir um problema na frente de caixa, a venda não processa. E aí, quando você tem que a sua venda não processa, praticamente, quando a gente lê um pouquinho do livro do Fabrício, lá tem que 60% da venda que o consumidor ele não consegue efetuar o seu pagamento, ele vai embora e deixa a sua compra toda. A reforma tributária ela vai ser brutal nesse sentido. O Mário ele fez uma pergunta, tá bom, Reinaldo, não foi nem para mim, foi para o Ângelo, né? Falou, ó, deixa eu entender, o mercado pequeno, que não tem uma estrutura, que vai ter que processar tudo isso real time, com o cadastro de produto correto, o RP com IA e com o governo, ou uma API também junto com ele, fazendo toda a conferência financeira e tributária, como ele vai sobreviver? Ele vai sobreviver com o RP que der condições para ele, que seja algo mais intuitivo para uma equipe onde nós estamos vivendo um apagão de mão de obra. E isso vai ser praticamente
um divisor de águas, porque ele vai limpar o mercado daquele RP que é só um frente ou um retaguarda, que não tem nenhuma inteligência, não tem uma usabilidade, uma rastreabilidade de toda a operação, porque a partir de agora que você tem o governo dentro da sua operação, a gente não tem mais opção de ajuste. A gente não tem mais opção do jeitinho. A partir de agora é assertividade 100% de forma monitorada. Quando a gente olha tudo que o empresário brasileiro já passou, a reforma tributária ela é fichinha. Na verdade, ela é mais uma oportunidade de inovação. Nosso colega estava falando, ele foi para os Estados Unidos, chegou lá, ele foi comprar a camisetinha dele lá, pegou lá a camisa da Tommy, na hora que ele olhou, falou, opa, não é 10 dólares, é 11. Quando você vai para a Itália, que o Fabrício estava comentando, na Itália já é diferente, já é 11. Um é por dentro, um é por fora. Só que o Brasil é maravilhoso. Nós temos os dois. Porque aqui a gente faz o nosso... a gente faz nosso carnaval, a gente tem a nossa jabuticaba aqui. Aqui é do nosso jeito. Mas eu não me preocupo tanto com a reforma, porque assim, a gente passou por hiperinflação. O Ângelo estava comentando a quantidade de mercados que trabalhavam com a inflação para fazer fluxo de caixa. Acabou a inflação. Quem trabalha alavancado foi embora. Veio o SPED, logo na sequência. Digitalização, nota fiscal eletrônica, processamento, como a gente vai fazer bloco K, bloco H e bloco que não acaba mais, parecia uma obra que não tem fim. Passou. Não passou, Júnior? Passou. Chega 2014, a gente tem uma crise de crédito surreal. As empresas alavancadas pegavam dinheiro da noite para o dia, cortou o crédito, foi embora novamente. Aí vem a pandemia. A pandemia vem e fala o seguinte... A partir de agora, daqui a pouco a gente vai ter um mercadista. Aí ele vai falar assim, ó, eu tenho que vender de alguma forma. Vou usar o WhatsApp, vou usar o Omnichannel, cada operação tinha uma forma, vou virar e-commerce. O brasileiro se vira, não tem jeito. Só que a reforma tributária vai exigir um pouco mais do empresário. Ele vai ter que olhar para a sua operação e falar, opa, espera aí, de tudo isso que está acontecendo, eu tenho que lembrar que nós estamos ainda numa guerra que não tem fim até hoje da Ucrânia. Agora, daqui a pouco, sexta-feira, a gente tem o tarifaço. Se tem uma geada, o café sobe. Se der seca também. Se der seca também. Então já subiu, porque Minas Gerais ontem estava debaixo de gelo. Se a gente tem um problema de frete, o arroz dispara. A única coisa que a gente não pode errar é o imposto. Porque ele não dá tempo. O que o Ângelo falou? Se o governo ele vai ter uma conta corrente, onde o que você comprou te dá crédito, o que você vendeu te deu débito, ele vai para uma alíquota ali média e o governo já vai reter esse dinheiro, você já tem um fluxo de caixa um pouquinho comprometido. Porque até então, esse imposto ia ser pago no final da operação, no mês subsequente, no dia 20. Então você trabalhava com esse dinheiro o mês inteiro e até o dia 20 do mês subsequente. Esse dinheiro já não mais está no seu bolso. Você já tem que fazer conta que você não vai ter esse caixa. Se isso representa 2, 3% da sua operação, você tem que tirar. Por que a gente está falando que o empresário vai ter que ter uma visão diferente? Para quem teve que viver investimentos surreais em higienização de loja, em software tecnologia, teve município que teve que, pessoas que tinham alguma comorbidade, alguma idade avançada, teve que deixar em casa, então da noite para o dia ele teve que contratar mais funcionário, a venda aumentou, mas a lucratividade foi embora. Por quê? Faturamento não significa margem. Porque a margem ela está nos detalhes. E quando você não olha, ela foi corroendo. O cartão de crédito, eu vendia aproximadamente aqui no Brasil, a gente vendia, antes da pandemia, 60% de cartão de crédito. Agora é quanto dentro da sua operação? 80%. O colega estava comentando ali, olha, mas não é só cartão de crédito. Quando a gente vai para o Pix, ele é taxado por operação. Só que dependendo do município, a região que você está, isso já é um valor muito alto. E ela, se você não coloca na precificação, ele já comeu a sua margem. Então o Pix levou um pouquinho, você aumentou a operação e o varejo que trabalha ainda com aquele cartão alimentação? Por favor. A questão da pandemia que você falou, para nós que somos supermercadistas, a grande visão de todo mundo que foi a época que nós mais ganhamos dinheiro, mas foi a pior época para a gente, depois, lógico, na sequência, para a gente sobreviver. Todos os custos, a gente não conseguia nem controlar os nossos custos, né? A gente não conseguia controlar nossos custos porque cada mês era uma coisa. Atestado, você não tinha mais afastamento pelo INSS, funcionários ficava 40, 50 dias a empresa pagando.
a questão da gestação, né, que entrava de licença. Então, tudo isso inflacionou o custo do supermercadista e para mim, falando das nossas empresas, foi a pior fase de lucratividade, né? Não, de faturamento, foi o maior faturamento das lojas, mas em termos de lucro líquido foi a pior fase que nós sobrevivemos. Mas por quê? Porque quando a gente fala de tudo isso, você só estava se ajustando ao sistema. Agora ele mudou. Você precisa ver o comportamento do que está acontecendo. O jogo ele muda nesse sentido. Até aqui, nós estávamos na zona de conforto. Tudo acontecia, eu esperava e pagava para ver. Agora não dá tempo de pagar para ver. A partir do momento que a gente está num momento econômico, onde a taxa de juros está alta, então não dá mais para você montar loja pegando capital de giro no banco. Volatilidade econômica. Poder de compra, igual a palestra que você deu, não a palestra, mas a consultoria que você deu para o Globo News, você comentando, o Fabrício comentava, que o poder de compra do povo mudou. Se mudou o poder de compra, ele não vai mais comprar a picanha. Ele vai comprar o patinho, o miúdo, alguma coisa ali. Ele vai trocar. Dependendo da região, a gente teve cliente que ele trocava carne bovina por suína, porque era mais adequado. A regra, ela mudou. E a gente nunca passou por algo tão disruptivo. Tem o Alessandro da Impulso, ele costuma dizer que a reforma tributária ela é semelhante à evolução do fogo. Porque na analogia que ele faz, que é bem interessante, ele fala, olha, quando veio o fogo, ele te aqueceu e te tirou da escuridão. A reforma tributária é praticamente isso. Ou você tem uma bússola para dizer o caminho que você vai seguir, ou senão você vai ficar andando em círculos, porque você não sabe para onde você vai. E muita empresa vai acabar passando por algum momento de dificuldade e vai acabar saindo do mercado. Porque o grande ápice da reforma tributária, que está todo mundo dizendo assim, não é a receita que te pega, é o RP mal configurado que te entrega. A operação só vai parar se o cadastro não estiver configurado corretamente. Se você não tiver uma empresa como a Mix Fiscal para poder estar te assistindo, te auxiliando, passando todo esse know-how, são 2 tributações dentro do seu RP a partir de agora. O modelo antigo, como o Fabrício mostrou, aquele carro que a gente já conhece a regra, ele vai parar, a gente vai pegar um arame ali como se fosse uma MacGyver e vai dar um jeito, só que tem um modelo novo, que vem com uma nova engenharia, com um novo layout, né, Júnior? Que você já está fazendo o teste. Então, assim, você vai ter que trabalhar com 2 bases dentro do mesmo RP. Já não era fácil, já era difícil fazer o SPED. Né? 2, então, com a mesma mão de obra que fazia mal 1. O RP que não for intuitivo, ajudar ali ele para tirar as dúvidas, ou a contabilidade consultiva, porque não vai dar tempo da contabilidade receber o XML ali para fazer todo esse processamento. O próprio CFC ele fez uma pesquisa recentemente, onde ele disse que muito RP ele não está conseguindo hoje ter essa inteligência que um RP tem, como o do Adriano, aonde ele processa tudo isso e tem um departamento financeiro dentro com alguns já conciliador de cartão de crédito automático, com algumas IAs que já fazem toda a parametrização do BDA que você recebe com a nota do fornecedor e já concilia automático. Imagina a contabilidade receber todo esse papel, pum, integra no RP dele, aí depois ele vai ter que pegar a mensageria do banco para fazer a conciliação, não dá mais tempo, porque o dinheiro já está na mão do fisco. E o papel da contabilidade é fazer a conciliação. Então, o RP ele vira o coração da reforma tributária. O jogo mudou. Antigamente, não. A gente se preocupava muito com as regras, com a tributação do produto. Agora não, a tributação ela tem um referencial, mas a parametrização. Você ter, num país onde a gente tinha mudanças de regras diárias, infinitas, que atrapalhavam, hoje vai dar uma simplificada. Mas mesmo assim, a questão de você ter uma mão de obra para acompanhar isso sem inteligência tributária, não dá conta. O cenário da reforma tributária, ela vem como... Eu não vou me ater muito aqui, porque o Ângelo ele já passou por isso, que é o quê? 2025, a gente está num diagnóstico, mas 2026, ele é o teste. Então, todo o RP, ele vai ser testado em 2026. Então, em 2026, tanto para o RP, tanto para o varejista, é o momento dele entender qual é o jogo que ele vai jogar. Porque é neste momento aqui que a gente vai validar todas as operações. A CFC, que a partir de novembro agora, você só pode emitir nota fiscal para pessoa jurídica, não existe mais cupom fiscal para pessoa jurídica.
Todo esse movimento já é uma adequação para a reforma tributária. 2027-32, vou deixar com o Fabrício, que eu sei que ele vai falar mais para frente aqui. Mas, aonde muda o jogo, Fabrício, para a contabilidade? É a preditividade. É toda a parametrização que é feita, toda a simulação que é feita antes dentro do RP. O contador, o sistema, vão ter que estar muito integrado para poder, antes do fisco receber a sua apuração, você ter ideia do que vai acontecer. O jogo da contabilidade com o varejista, com o RP, ele começa aqui. Ele não está mais no imposto que você vai pagar. Isso aí a gente já tem ideia de qual vai ser. Ele está antes. Ele está de entender como funciona o RP do mar e saber o seguinte, aquela pessoa ela vai passar por dificuldade porque ela não tem mão de obra. Como contador, ele vai arrumar um jeito de ajudar ele. Porque hoje, muita contabilidade, ele tem algumas formas de praticar. Ou ele tem a contabilidade dentro da sua casa, ou ele tem o BPO que ele coloca o seu funcionário dentro do cliente. Porque às vezes o cliente ele vai ter que cuidar de fazer a sua operação que é vender. A inteligência de um cadastro de produto referencial, ele vai organizar esse pacote. Mas quem vai fazer o lançamento de nota automático no financeiro, porque praticamente o financeiro vira o cérebro. O RP é o coração, mas o financeiro vira o cérebro. Porque é lá que você vai identificar aonde que estão os créditos. Se seu fornecedor, ele pagou para que você tenha um crédito. Porque imagina, a Receita Federal vai fazendo a retenção do seu imposto. Pau. Mas vamos dizer que o seu fornecedor lá, ele não fez o pagamento. Ele vai glosar seu crédito, seu imposto vai ficar mais alto. Se o financeiro não estiver alinhado e a contabilidade ali na conciliação diária, agora imagina, qual é o contador que vai conseguir fazer uma conciliação diária real time, pegando a documentação e reduplicando a operação fiscal? Não dá, é insano. E nessa nova ordem é muito importante todos os stakeholders que estão envolvidos com a operação do varejo, ele jogar o mesmo jogo. Porque o que acontece? O departamento de compras, ele vai ter que falar com o departamento de marketing, ele vai ter que falar com o contábil, ele vai ter que falar com o financeiro. Porque se o financeiro identificar que o crédito, que aquele fornecedor não tem um crédito lícito e não colocar na operação de marketing que eu posso vender, como foi falado ali, porque agora meu produto é isento, e eu colocar isso dentro da minha operação, você vai ter um imposto muito mais alto do que você previu. Então, na verdade, sua margem de lucro foi embora. Porque, como a gente falou, faturamento não é lucro. Ele acaba levando embora todo o seu fôlego e a sua energia. Você trabalhou o mês inteiro, no final do mês você identificou que você vendeu bem, o time não estava alinhado com toda a informação que precisava, e no final a margem de lucro, na hora que você colocar na última linha, ela foi embora. Foi muito esforço para um resultado praticamente zero. E como que a gente faz isso? Atualizar o RP, auditar cadastros. Aqui você precisa de uma engenharia ou uma empresa com a Mix para fazer toda a higienização do cadastro de produto, certo, Carol? Senão você não consegue se alinhar. Validação dos layouts, que o Júnior estava falando ali, que eles já estão nessa fase, já bem na frente. Criar uma trilha de simulação, porque o que acontece? Cada empresa tem um DNA. Tem empresa, certo, Dimas, que é mais varejo, que vende só commodity, tem outros que é mais sacolão, tem outros que são mais açougue, tem outros que é mais padaria, e tem outro que é o DNA dele, que ele criou da cabeça dele, que de repente ele tem mais um e-commerce, ele tem mais um negócio. Isso aqui muda, porque o imposto dele não tem mais uma certa previsibilidade, porque depende de onde eu tomo crédito, se ele pagou o crédito ou não, porque antigamente, pelo documento fiscal, eu tomo crédito, comprei, não estou preocupado com o meu fornecedor, mas se ele não pagar, eu não posso mais tomar crédito, o fisco ele glosa. E preparação da equipe, que é a parte mais importante. Tanto do time contábil como do time financeiro, contábil, fiscal e do marketing. Se todo mundo tem que estar integrado. A grande mudança é que, assim, tira todo mundo da zona de conforto agora. Coloca todo mundo no game. A última NRF que a Carol estava, que a gente acompanhou, ele trazia essa provocação, né? Game change. O jogo mudou. Não é que vai acabar, como a gente diz, né? Ah, as obrigações acessórias vão acabar. Não, a questão não é essa. Mudou a regra do jogo.
Quando a gente fala de uma evolução semelhante à evolução do fogo, é porque, assim, a partir dali houve uma ruptura. Quem não se adaptou à evolução do fogo, de repente ficou com frio ou continuou no escuro. O empresário que não usa dados para tomada de decisão, ele trafega no escuro. Ele não sabe aonde ele vai chegar. Mas o que usa dados para tomada de decisão, ele tem uma maior assertividade. A própria KPMG, ela fez um estudo que, assim, ela acredita que cerca de 25% das empresas que não usarem um RP para tomada de decisão, elas vão sair do mercado. Mas as empresas que usarem o RP para tomada de decisão, para ser assertivo, com rastreabilidade, com previsibilidade, elas vão passar por isso sem problema algum. Está todo mundo prevendo qual é o caminho e como a gente vai chegar lá. Mas muda a visão do empresário, né? Porque normalmente o empresário, como eu comecei no início, ele paga para ver o que ele vai fazer. E quantas vezes a gente, como contabilidade, ou eu converso com o RP, praticamente a gente começa ali a entender como a gente vai lidar com isso. Porque ele joga ou para o RP, ou para o contador, para resolver um problema que às vezes é um lançamento de nota que foi feito lá e que não foi executado da forma correta. E aí o sistema parece que está errado, mas não é o sistema que está errado. É que a pessoa interpretou que um ativo ele era para ser lançado como ativo, ele estava como uso e consumo. Ou o uso e consumo está alimentando o estoque, aí você vai ver o estoque está sujo. E aí são operações do dia a dia que vai ter que passar conhecimento para que a gente leve essa pessoa para o segundo momento dela. Não dá mais para parar. Muitas vezes, o empresário ele é reativo, ele espera a ação do fisco para que ele possa reagir. A reforma tributária é diferente, porque o fisco está dentro da sua loja, ele está dentro do seu RP, é praticamente, como a gente dizia antigamente, é um grande Big Brother, ele está observando todo o seu comportamento. Então, a partir de agora, ele sabe qual é o seu DNA, ele sabe qual é o seu imposto, cabe você saber qual é o imposto que você vai pagar. Quando essas empresas que acabam passando por dificuldade, o problema dela não foi falta de produto, foi falta de visão do jogo que ela estava jogando. Isso muda a história da empresa. Muitas empresas elas quebraram na pandemia sem saber qual foi o problema que aconteceu. Ela não sabia. O nosso colega estava comentando lá o que aconteceu com ele. Ele entendeu o seguinte, a gente vendeu muito e aumentou muito o nosso custo com higienização de loja, com taxas, com todo o investimento que foi feito. Passou a pandemia. Como que eu tiro isso? Isso não é simétrico. Você não corta uma despesa na mesma velocidade que o faturamento cai. Não é assim, Dilma? Faturamento caiu 10% que inauguraram a loja nova. Você não consegue cortar 10%. A massa de margem. Você vende mais com menos percentual de margem. Então é um dinheiro que circula, mas não é um dinheiro que vira lucro. É mais dinheiro circulando. Então existe um mau dimensionamento que é, eu cresci em faturamento, perdi em margem e o caixa, que era para ser uma realidade, não mudou de acordo com os indicadores. Então é uma nova realidade mesmo. E isso é assim, a gente está falando de uma análise que tem que ser feita não somente da sua DRE, mas da sua DFC também. O Dimas fala isso, uma coisa é você olhar lá, tem um lucro de tanto, tá, mas deixa eu ver como você investiu o seu dinheiro. Aonde foi aplicado? O que você encontra mais hoje? Pessoas alavancadas. Para a gente terminar, aqui vem a frase da Poliane. A gente estava fazendo a apresentação, o maior risco não é errar, é não fazer nada. Onde a gente viu que muitos empresários, no meio do caminho da nossa jornada na SLT, alguns passaram por dificuldade, mas porque eles ficaram na inércia. A inércia é o único caminho para o colapso. E é onde muita empresa vai passar por dificuldade. Pessoal, fica aqui. Caso tenha alguma pergunta, estou à disposição.